Meus amados e queridos irmãos e meus amigos, minha gratidão a Deus por estarmos juntos de novo para mais uma mensagem da Sua palavra. Minha gratidão a Deus por vocês que têm me assistido, que têm me acompanhado e tenho me esforçado bastante para lhes trazer a mensagem da palavra de Deus, assim como ela está escrita, e fazer que você possa compreender um pouco deste assunto que é muito, muito importante nos nossos dias. A nossa reunião com Jesus. Encontro marcado. O subtema de hoje é Recebidos em Glória. O nosso texto de hoje está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Eu quero ler 2 versos para iniciar aqui a nossa mensagem, versículos 13 e 14 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Escreveu o apóstolo o seguinte: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, ó Deus, por estarmos aqui com vida, com saúde, podendo, ó Deus, falar contigo por meio da oração e poder também te ouvir através da tua palavra. Agradeço, meu Deus, por aqueles que me assistem, que eles sejam também assistidos pelo Senhor, pelo teu Espírito, por meio da tua palavra, a fim de que haja uma compreensão dentro do assunto aqui pregado. Fala, ó Deus, ao nosso coração, dá-nos a graça de poder crescer espiritualmente e aqueles que ainda não conhecem Jesus como Salvador, que possa conhecê-lo através da tua palavra. Oro agradecido no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Querido, como vimos no texto, Paulo exortando aos Tessalonicenses, aos irmãos que estavam em Tessalônica, a fim de que eles se animassem, a fim de que eles tivessem uma ideia correta quanto àqueles que estavam morrendo em Cristo. A palavra dormir aqui é para exprimir a ideia de morte. Ele diz: queridos, quero que vocês não sejam ignorantes acerca dos que já dormem em Cristo. A palavra ignorância no texto quer dizer falta de conhecimento. Paulo chamava a atenção dos tessalonicenses, dos irmãos, dos crentes salvos, e dizia: eu não quero que vocês tenham falta de conhecimento quanto a este assunto que nos cerca todos os dias. Como nos dias atuais, também naquele tempo, muitos irmãos em Cristo partiram para a eternidade. A morte é algo certo. A morte é a certeza mais certa que temos nessa vida, e sempre foi assim. Em toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ver pessoas que nasceram, viveram e morreram. Não era diferente na época dos Tessalonicenses. Então, Paulo escreve essa primeira carta aos crentes de Tessalônica exatamente para lhes exortar, lhes ensinar sobre um assunto que é muito importante, sobre esta reunião primeira com o Senhor Jesus, que se dá através da morte. Mas com isto, Paulo já estava preparando os crentes para tocar num assunto muito importante que diz respeito também a nós nos dias atuais. Nós vamos ver que ele vai, nesse texto, falar com os tessalonicenses, com os crentes salvos, sobre a segunda maneira de se encontrar, de se reunir com Jesus, pelo arrebatamento. O que é o arrebatamento? Bem, este é um assunto que nós vamos tratarmos durante esses dias, em algumas mensagens, mostrando o que realmente é o acontecimento ou seja, o arrebatamento
para uma pessoa salva em Cristo Jesus. Sinal este que com certeza se dará na nossa geração. Nós estamos aguardando o arrebatamento, mas vamos aprender com calma, de acordo com a palavra de Deus, o que realmente é este assunto. Mas voltando aqui o que Paulo estava dizendo aos irmãos de Tessalônica, sobre ser recebido em glória, ele estava dizendo que não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que já morreram, daqueles que estão morrendo em Cristo Jesus. É óbvio que nós temos tido notícias praticamente quase todos os dias de pessoas que estão morrendo, isto em Cristo Jesus. É claro que a morte acontece todos os dias, todos os momentos, todos os minutos, está morrendo pessoas ao nosso redor. Mas eu me refiro aos cristãos, aos crentes salvos que estão morrendo em Cristo. Sempre nós estamos tendo notícia de que um irmão em Cristo partiu para a eternidade. É necessário que aprendamos que há uma diferença entre aqueles que morrem em Cristo ou aqueles que morrem sem Cristo. Era nesse ponto exatamente que Paulo queria chegar à mente dos tessalonicenses, a fim de que eles compreendessem que aqueles que morreram em Cristo, eles haveriam de ressuscitar. A esperança era tão grande que Paulo chegou a dizer que vocês não sejam como aqueles que não têm esperança, porque existe uma grande diferença de uma pessoa que morre em Cristo e uma pessoa que morre sem Cristo. A pessoa que morre em Cristo, como disse o apóstolo Paulo nos textos que já lemos aqui anteriormente, nas mensagens anteriores, especialmente me refiro à carta escrita aos Filipenses. Ele disse no capítulo 1, versículo 23, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então, para Paulo, a partida deste mundo era apenas uma partida. É verdade que ninguém quer morrer, essa é a grande verdade. Gostaríamos de permanecer vivos para sempre. Esta foi a ideia de Deus também. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para viver eternamente. Lamentavelmente, por causa da morte, todos os homens pecaram e por isso o resultado do pecado é a morte. Diz a Bíblia que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus e o salário do pecado é a morte. Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Portanto, Paulo estava consolando aos cristãos a respeito a um momento que é certo na nossa vida. A partida daqui, a nossa reunião antecipada, por assim dizer, com o Senhor Jesus, por ocasião da morte. Então ele diz, aqueles que morreram em Cristo, eles estão sendo recebidos na glória. E ele diz para que não haja desespero, para que não haja uma desesperança, como aqueles que não têm esperança. Como o amigo e o irmão já têm percebido e têm visto e ouvido, aquela expressão que é muito comum nos cultos fúnebres, nas reuniões fúnebres, normalmente alguém diz adeus até dia de juízo. Não, para o salvo em Cristo Jesus, não existe um adeus, existe um até logo, um até já. Porque nós temos uma esperança que, além da pessoa que morreu em Cristo, está sendo recebida em glória, nós que estamos aqui, por ocasião do arrebatamento, se é que ainda estejamos aqui, haverá um encontro de novo. Haverá um novo encontro ali, para reunirmos-nos e juntos irmos para a glória em Cristo Jesus. Portanto, Paulo queria tocar neste assunto sobre o arrebatamento, escrevendo com certeza para os nossos dias, para a nossa geração, e ele estava falando aos Tessalonicenses numa linguagem muito compreendida. Ele diz, olha, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também precisamos crer que aqueles que dormem em Jesus, ele os tornará a trazer com ele na sua vinda. O que ele estava dizendo aqui? Tornará a trazer com ele na sua vinda. É claro que ele estava falando agora a respeito
o arrebatamento. Aqueles que estão com Cristo agora, através da morte, e partiram para Cristo, aqueles que deram-nos um telogo, até mais, nós estaremos vendo eles de novo por ocasião do arrebatamento. O Senhor Jesus os tornará a trazer com ele de volta. Portanto, nós vamos falar sobre este assunto que é muito pertinente à nossa geração, é muito pertinente a nós todos que estamos vivos como salvos em Cristo, até mesmo para despertar aqueles que porventura ainda não são salvos, porque a nossa vida não termina aqui. Quando partimos deste mundo, como salvo em Cristo Jesus, na verdade, a nossa vida começou, a nossa vida iniciou ali, a vida eterna que está escondida com Cristo em Deus, ela é manifestada, ela nos é entregue e passamos a vivê-la assim como Jesus prometeu. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que se já morremos, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando ele se manifestar, então também nós nos manifestaremos com ele. Portanto, nós vamos continuar falando sobre este assunto e entrarmos na próxima mensagem sobre o arrebatamento. Vamos ver o que Paulo estava dizendo, como será o arrebatamento, o que acontecerá no arrebatamento, quando acontecerá o arrebatamento, de que maneira acontecerá e o que Paulo nos falou sobre este assunto que para muitas pessoas ainda é um tabu, ainda é, na verdade, um segredo, um livro selado para muitas pessoas. Verdade é que nós estamos vivendo a época do arrebatamento. Não tenho dúvida que nós estamos dentro de um programa estabelecido por Deus na pessoa de Jesus e este programa está se cumprindo. Eu creio que estamos vivendo os últimos dias dos últimos tempos. E nesses últimos tempos, o primeiro sinal que ele indica diretamente para Jesus, que fala diretamente sobre Jesus, está acontecendo. O arrebatamento dos salvos. Como será? Veremos isso, se Deus permitir, na próxima mensagem. O Senhor abençoa ao irmão, fortalecendo a sua vida, fortalecendo o seu coração, que possamos estarmos, como disse Paulo, esperando este dia com bastante ânimo, se tivermos que partirmos a encontrar o Senhor antes do arrebatamento, que saibamos que há uma esperança. Seremos recebidos em glória e na glória. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir e aqui estivermos com vida antes do arrebatamento. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, até lá, se Deus nos permitir.